nosso assunto agora será áreas de figuras planas, certo? Então, vamos começar. O que é área? A área é a medida de uma superfície. Costuma-se dizer que é a parte interna da figura geométrica, é o interior da figura geométrica. Vamos conhecer agora as principais áreas de figuras planas, ok? Começando pelo retângulo, pessoal. O retângulo é um quadrilátero de 4 lados e 4 ângulos retos. Lembram? Então, olha um exemplo. Aqui nós temos a base, que é a parte de baixo, medindo 4 centímetros. E aqui nós temos a altura, 3 centímetros. Imaginem que eu dividi aqui em 3, né? Porque são 3 centímetros, e aqui eu dividi em 4. E formou esse quadriculado aqui, certo? Então, quantos quadradinhos, se eu for contar aqui, quantos quadrados tem aqui dentro? Obteremos 12 quadrados, certo? Que outra maneira nós poderemos obter esses 12 quadrados sem precisar fazer esse quadriculado? Será que tem uma maneira para a gente encontrar os 12 sem precisar quadricular e contar os quadradinhos aqui de dentro? Existe essa maneira, né, pessoal? Se nós pegarmos a medida da base e multiplicarmos pela medida da altura, nós teremos os mesmos 12 que nós tínhamos encontrado quadriculando. Então, o retângulo, a fórmula para a área deste retângulo é sempre fazer a base vezes a altura. Base é o B minúsculo e a altura nós vamos chamar de H, certo? Sempre que aparecer o H, a gente chama de altura, tá bom? Aqui o exemplo é 4 centímetros vezes 3 centímetros. 4 vezes 3, 12. Centímetro vezes centímetro fica sempre centímetro ao quadrado. Lembram, né? Quando a gente multiplica bases iguais ou letras iguais, a gente conserva a letra, somos expoentes, lembram? Por isso que sempre quando a gente multiplica vai ficar a unidade ao quadrado. Pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, depende da unidade que a gente está usando. Tá, pessoal? Então, o retângulo é base vezes altura. Aqui tem um exemplo. Qual é a área deste retângulo, então? 9 por 5. Qual será? Botando na fórmula, base vezes altura, 9 vezes 5, 45 centímetros ao quadrado. Quadrado. Como a gente encontra a área de um quadrado? Como nós sabemos, o quadrado, ele também é um retângulo, mas ele é um retângulo onde a base e a altura são sempre de mesma medida. Então, aqui no quadrado, eu não vou chamar de base e altura, eu vou chamar de lado por lado. Então, a fórmula, pessoal, é igual à do retângulo. A única diferença é que ao invés de base eu chamo lado e de altura eu chamo lado também. Então, a fórmula vai ser lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, a fórmula do quadrado, da área, é sempre lado por lado, ou lado ao quadrado. Exemplo. Qual é a área deste quadrado que tem lado 7 centímetros? Qual será? Vamos ver. Vai ser 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, que é a mesma coisa, que vai dar quanto? 49 centímetros ao quadrado, ok? Paralelogramo. Paralelogramo é aquele quadrilátero onde ele é um pouco tortinho, assim, ó, né? Mas os lados opostos são sempre paralelos. O que que acontece? Aqui nós temos a base e a minha altura tá aqui, né, pessoal? A minha altura é a distância aqui, ó. Imagine se eu cortar, pessoal, na altura aqui no cantinho, e esse pedaço aqui eu recorto e encaixo aqui do outro lado. Estão imaginando? Não vai formar um retângulo com a mesma figura? Então, a fórmula para encontrar a área do paralelogramo é a mesma do retângulo.
Basta multiplicar a base, que vai estar aqui embaixo, pela altura que vai estar aqui, certo? Então, é base vezes altura. Exemplo. Qual é a área de um paralelogramo que tem 10 centímetros de base e a altura é a metade da sua base? Vamos ver. A fórmula é sempre a mesma, base por altura. Então, ó, base 10, a altura é a metade, 5, vai ser 10 vezes 5, que vai dar 50 centímetros ao quadrado. Essa é a área. Aqui nós temos o nosso triângulo, tá? Vamos pensar, ó, aqui a base do triângulo e aqui eu tenho a altura do triângulo, certo? Imaginem que este mesmo triângulo, se eu colocar outro igual aqui, ó, ele vai formar ou um quadrado ou um retângulo. Então, se eu fosse fazer a área desse retângulo, seria base por altura. Mas como neste retângulo cabem 2 triângulos iguais e eu quero a área de um só, eu sempre vou ter que dividir por 2. Então, a fórmula da área do triângulo é sempre base vezes altura, só que eu tenho que dividir sempre por 2, né? A gente viu porque cabe 2 triângulos iguais no retângulo. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Aqui eu tenho um triângulo de base 6 e altura 5. Então, como é que eu faço a área desse triângulo? A fórmula é sempre a mesma, base por altura e divide ao meio. Então, base 6, altura 5. Primeira coisa, multiplica, né? Vai ficar 30. 30 dividido ao meio fica 15. Lembrando que a unidade é sempre centímetro quadrado ou metro quadrado, ou a unidade que tiver ao quadrado. Losango. O losango, pessoal, observem aqui, ó, que tá o meu losango, tá? Essa parte de dentro aqui, ó, esse tracejado, né? E esse aqui, eu vou chamar de D maiúsculo, que é a diagonal maior, tá bom? E o outro de D minúsculo, que é a diagonal menor. Agora, vamos imaginar que se eu pegar esse losango e dobrar cada triângulozinho aqui, ó, dobrar e colocar aqui, certo? Cada um aqui eu dobro e coloco aqui do lado. Eu observo que com essa mesma figura, eu consigo, colando aqui os outros triângulos, formar um retângulo, certo? Então, se eu fosse fazer a área do retângulo, seria a minha base pela altura, ou diagonal por diagonal, certo? Só que eu não quero retângulo, eu quero o losango. E como tem 2 aqui que cabem aqui dentro, eu preciso também, assim como no triângulo, dividir ao meio essa fórmula. Então, para ver a área do losango, primeiro eu multiplico as 2 diagonais e depois eu sempre preciso dividir ao meio para ter a área dele. Tá, gente? Então, diagonal vezes diagonal, dividido ao meio. Exemplo. Qual a área de um losango com diagonal menor 5 e diagonal maior o dobro da menor? Vamos ver. A fórmula é sempre a mesma. Diagonal menor é 5, a maior é o dobro, ou seja, 10. Primeiro multiplica 10 por 5, 50. Dividido ao meio, vai ficar quanto? Deixa eu tirar aqui. 25, né? 25 centímetros ao quadrado. Trapézio. Trapézio, deixa eu mudar aqui. O trapézio, pessoal, ele tem uma base maior, que vai ser o meu B maiúsculo. Aqui em cima, a base menor, ou dependendo da posição, pode estar embaixo também. E a altura é sempre aqui no meio, né? Imaginem se eu pegar essa mesma figura e colocar ela aqui, a viradinha aqui. Ó, eu ficaria com um paralelogramo, né? A fórmula do paralelogramo da área é base por altura. Do paralelogramo, eu teria que somar as 2 bases aqui para ter a base total, certo? Eu teria que somar a base maior com base menor e multiplicar pela altura, certo? Como eu tenho 2 figuras aqui e eu quero uma só, eu preciso depois dividir por 2.
Então, pessoal, o trapézio é a fórmula que tem um pouco mais de elementos para a gente calcular, mas não é difícil. Primeira coisa, soma as duas bases, certo? Depois, multiplica pela altura e, por último, divide por 2. Ó, exemplo, base menor 5, base maior 6 e altura 6. Como é que eu vou calcular essa área? A fórmula é sempre a mesma. Aqui eu vou somar as bases, né? Primeiro, bota no parêntese aqui, é importante, porque é o primeiro lugar, soma, tá? Soma aqui primeiro. Então, 6 mais 5, 11. 11 vezes a altura, que é 6, fica 66. E, por último, divide na metade. Ou seja, vai dar, deixa eu tirar ali, 33 centímetros quadrados, certo? Bom, aqui nós chegamos no nosso círculo, né? Sabendo que para calcular qualquer comprimento, área, a gente sempre precisa saber do valor do nosso π. A gente pega esse valor aproximado, né? Não é o valor exato, ele é um número irracional, mas a gente utiliza para cálculos de círculo e circunferência, a gente pega 3,14, né? Que é um valor mais próximo do que é. Então, a fórmula da área do círculo, gente, é sempre o π vezes o raio ao quadrado. Π raio ao quadrado. Π raio ao quadrado. Não esqueçam, tá? Essa é a área do círculo. Vamos para um exemplo. Qual a área de um círculo de raio 3? A fórmula não muda. Aqui vai o valor do π. Aqui a gente substitui sempre pelo valor do raio. Primeira coisa, eu elevo o raio ao quadrado, tá, gente? Potência primeiro. 3 vezes 3, 9. Agora, eu multiplico 9 por 3,14, que vai dar o valor da área. 28,26 centímetros ao quadrado, tá? Lembrando que o diâmetro é sempre o dobro do raio, tá bom? Revisando tudo que a gente viu até agora sobre área. Ó, a área do triângulo, base por altura dividida ao meio, a área do quadrado, lado vezes lado, a área do losango, diagonal vezes diagonal dividida ao meio. Aqui nós temos a do retângulo, que é base por altura, do trapézio, que é somar as bases vezes a altura dividida ao meio, e a nossa área do círculo, ó, π raio ao quadrado, tá? Aqui tá um resuminho do que a gente viu. Vamos tentar relacionar, então, cada figura com a sua fórmula de área. Qual será dessa daqui? Esse aqui é um retângulo, observem, né, as fórmulas. Qual será? Triângulo, círculo, losango, paralelogramo, quadrado e trapézio. Tem duas figuras ali que têm a mesma fórmula para ver a área. Vamos ver, então, como é que ficou? Ó, qual é essa primeira aqui? Essa primeira aqui é o nosso quadrado, certo? Essa daqui é o nosso losango. Essa daqui com π, né, gente? É claro que é o nosso círculo. Essa daqui são duas figuras que têm a mesma fórmula, né? Que é o retângulo e o paralelogramo. Essa daqui, quando soma as bases e multiplica pela altura, nós temos o trapézio, né, gente? Tá aqui o trapézio, ó. E essa daqui é o nosso triângulo, né? Certo, gente? Espero ter ajudado vocês, né? Foi meio rápido, mas são as principais áreas que nós temos e que nós iremos utilizar bastante. Espero ter colaborado. Tá bom, pessoal?